Beleza. Então, pessoal, eu sou Rodrigo Reis, diretor do Instituto R2 aqui do Rio de Janeiro, Instituto de Educação Continuada, onde tem cursos de capacitação, especialização e alguns cursos de imersão, fica aqui na Barra da Tijuca. É só seguir a gente no Instagram, que a gente pode seguir a mim, Rodrigo Reis, ou a minha mulher, Michele Vivas, que a gente fica sempre colocando o que acontece aqui na R2. Tenho curso de especialização que eu dou lá na São Leopoldo Mandique do Rio também, aperfeiçoamento no IOA na Barra da Tijuca, sou professor do IDOMED, da Estácio de Sá, também nosso livro de materiais dentários em parceria com Fabiano Masson, e o grupo Na Real com Franci, Masson e Coagliato, que a gente faz nossas lives às quartas à noite no Na Real, Odontologia Sem Filtro. O nosso papo de hoje, cimento universal, simplificando e otimizando a cimentação adesiva de todos os casos. Porque eu posso ter um ou dois cimentos hoje em dia para tudo, e não ter a necessidade de um cimento para cada finalidade. Não é? Hoje em dia, a tecnologia, a evolução, vem trazendo cada vez mais a simplificação para a odontologia. E a gente pode começar com os cimentos duais, dividindo essa categoria em dois grandes grupos. Cimento dual, convencional, que você precisa de utilização de um sistema adesivo associado a ele, e o cimento dual autocondicionante, autoadesivo, ou seja, é um cimento que não precisa do uso do sistema adesivo, que ele vai aderir a esmalte e a dentina quimicamente, vai ter o seu mecanismo de adesão sem a necessidade de sistema adesivo. Porém, entendendo que sempre quando associa um sistema adesivo, a força de união é maior, não é? Tanto a dentina quanto ao esmalte. Mas existem situações que o cimento autocondicionante vai suprir e resolver a situação, e a gente vai falar sobre isso. E eu posso ainda subdividir esses cimentos em convencionais, base, amina terciária, catalisador, peróxido de benzoíla, reação química convencional, e cimentos de reação química, só que livres de amina e de peróxido de benzoíla. E esses cimentos amina-free, eles têm como vantagem uma maior estabilidade de cor ao longo dos anos do que o cimento dual convencional. Esses cimentos amina-free têm compatibilidade maior em áreas onde a luz não alcança para copolimerizar, unir a sistemas adesivos simplificados, sistemas adesivos mais acídicos. Então, o amina-free veio para realmente melhorar a compatibilidade com qualquer adesivo, enquanto que o cimento dual convencional existem algumas incompatibilidades com alguns sistemas adesivos, especialmente os simplificados, aonde a luz não alcança, não é? Por exemplo, numa coroa total de zircônia, num canal radicular, no terço apical, numa caixa proximal profunda de onlay, são áreas críticas onde a luz pode não alcançar com tanta plenitude, e aí você não vai ter uma união boa entre o adesivo e o cimento. Quando você escolhe o cimento amina-free, não há esse tipo de problema, essa incompatibilidade está reduzida e o cimento amina-free tem maior estabilidade de cor. Então, tanto o autocondicionante quanto o dual, que precisa de adesivo, você tem essas subdivisões e hoje em dia vocês devem procurar um cimento amina-free. E por que, né, repetindo, usar cimentos amina-free? Se a gente pegar e olhar exatamente esse slide, você vai ver o NX3, um dos primeiros, se não me engano, o primeiro cimento amina-free do mercado, um cimento da Care. Tem pelo menos aí uns 12 anos no nosso mercado. Tá? Você vê que o cimento manipulado, armazenado em 28 semanas em água a 37 graus, numa estufa, ele manteve uma coloração estável, não é? A olho nu. Enquanto que os cimentos duais normais, marcas A, B e C, cimentos tradicionais,
encontrado no mercado internacional, o dual convencional, você percebe que isso gerou um amarelamento nesse cimento. E isso pode ser crítico aonde? Hoje em dia, a gente faz coroas finas. Temos a possibilidade de fazer coroas com 1 milímetro de espessura axial, não é? Podemos fazer as coroas parciais, os onleys, com margem na vestibular, e aquela margem que está linda, 4, 5 anos depois, ela está com uma faixa amarela. Então, o ideal, não é? Para as peças mais delgadas, para as peças translúcidas, que nós vamos cimentar, para as peças que têm o recobrimento parcial do seu dente, para aquela margem que você conseguiu ficar esteticamente agradável, mascarada, ela se mantém assim ao longo do tempo. Então, só por isso usar um cimento amina-free já é uma grande vantagem. Uma outra vantagem que eu falei, a pasta catalisadora, que contém o peróxido de benzoíla, ela amarela, tá? Durante o armazenamento. Então, aqui, simulando 8 semanas a 37 graus, o que daria aí quase metade do prazo de validade de um cimento, não é? Cimento está armazenado numa prateleira de um adental, aquele cimento que no início do prazo de validade era A1, ao final do prazo de validade, ainda mais se ele não for bem armazenado, falta 1 mês para vencer, ele pode estar na cor A2, A3. E você que esperava ter um cimento claro, ele está mais amarelado. Então, os cimentos amina-free, que são livres de peróxido de benzoíla, no caso, todos que são, não é? Você não tem esse problema, a cor é mais estável do que o cimento dual tradicional. Então, já é uma grande vantagem a estabilidade de cor e a compatibilidade com sistemas adesivos. Então, imagina, 2 coroas parciais aí, 2 onleys com ombro aí na vestibular, tanto do pré quanto do molar, não é? Vocês podem ver aqui. Imagina isso que eu consegui, uma boa similitude de cor, depois de 4 anos ficar amareladinho, não é? Mais amarelado. E o paciente vai reclamar, fala, doutor, você disse que porcelana não mudava de cor, que cerâmica não mudava de cor, e ela mudou. Não, quem mudou de cor foi o cimento. Então, mais uma vez, não há por que você não migrar para um cimento amina-free, especialmente nesses casos que você vai ter todo o benefício. Eu utilizo sistema amina-free, o NX3 da Care, por exemplo, desde 2012 que eu utilizo. Então, vamos para 11 anos utilizando esse cimento aqui, bastante na R2. Ele é o carro-chefe que eu tenho utilizado na clínica, né? A gente usa de várias marcas, a gente recebe muita coisa de várias empresas, mas eu posso dizer que o meu carro-chefe é o NX3 da Care, assim, testado e aprovado pela GE nos últimos 11 anos, não só na nossa mão, na mão dos nossos alunos aqui na escola, tá? E aí, por isso que a gente não pode usar um cimento dual normal, por exemplo, com uma faceta. Além do tempo de trabalho, esse cimento dual muda de cor. E se você não tivesse um cimento para faceta e tivesse um dual amina-free, ele poderia ser um plano B para você face à sua estabilidade de cor. Outra coisa que a gente falou muito, não é? Olha aqui, ó, essas coroas finas, não é? Elas são espessas na área de contato, mas na área axial elas têm entre 1,5 milímetro de espessura, que a gente chama de coroa casca de ovo, ou coroas facetas 360. Esse tipo de trabalho para manter a sua estética, na cerâmica translúcida, uma peça fina, ou eu uso um cimento para laminado, ou eu uso um cimento dual livre de amina e de peróxido de benzoíla. Ok? Isso seria o recado, não é? E para quem quer ter um cimento só, por exemplo, não faz muito laminado, faz ocasionalmente, talvez um dual amina-free você consiga te satisfazer perfeitamente, tá? E aí o que eu falei, desses cimentos duais tradicionais, que tem amina terciária e tem peróxido de benzoíla, como é que eu sei? Olha na bula, vai estar lá amina terciária e peróxido de benzoíla, e quando o fabricante tem um cimento amina-free, ele fala, ele divulga, faz questão de mostrar isso. Esses cimentos convencionais, os duais mais antigos, mais tradicionais, não é? Com adesivos simplificados, que têm um pH mais acídico,
esse pH acídico, ele ataca quem? A base, a amina terciária. E aí você fica sem base para o catalisador reagir na área que estiver em contato com o cimento. E aí o cimento não gruda na sua linha adesiva. Isso aonde a luz não chega. Onde a luz não chega, o cimento vai ser fotoativado e pronto. Mas aonde a luz não chega? Nas paredes de um conduto radicular, do meio para apical, numa coroa de zircônia opaca, numa caixa proximal profunda de uma MOD e vai por aí afora. Com a amina free não há problema, são sistemas compatíveis com qualquer tipo de adesivo. Isso é que é interessante, não é? E aí o pioneirismo do amina free veio da Kerr, tá? E hoje em dia todos os fabricantes que têm tecnologia de ponta em cimento começam a lançar um cimento amina free. Começaram nos últimos 3, 4 anos a lançar cimento amina free. Mas o pioneirismo é da Kerr e é o que a gente tem o maior histórico, pesquisa, não é? É o cimento assim que tudo que for comparado de amina free é comparado ao NX3. Ele tem uma versão dual, ele tem uma versão fotoativado para laminado, que é uma pasta, não é um cimento muito fluido que nos coa para onde você não quer, uma pasta cremosa, bem interessante. E a Kerr tem o cimento dual, amina free, livre de peróxido de benzoíla também, autoadesivo ou autocondicionante, que é o Max 100 Elite. Então, quem quiser um cimento que não precisa de adesivo e que pode usar com adesivo, se você quiser, essa opção é o Max 100 Elite da Kerr. Caso você precise de mais adesão, preparo curto, não é? Uma coroa parcial não muito retentiva, muito expulsiva. Aí, se você quiser ter um cimento só, é o Max Elite. Aí você vai usar ele com um sistema adesivo. Se você tiver um preparo ideal, um pino bem adaptado, um pino reembasado, você pode usar somente o cimento Max Elite sem adesão. Ou trabalhar com NX3 e um adesivo. O legal, que eu vou dar um spoiler já da aula, se você utilizar um adesivo quer seja de condicionamento ácido total ou um autocondicionante, com esses cimentos, você aplicou o sistema adesivo, eu vou falar sobre isso mais para frente de novo, você não precisa pré-polimerizar o adesivo. Você esfregou o sistema adesivo na estrutura dental, e eu vou dar o protocolo depois, e aí jogou o jato de ar para evaporar o solvente e já vem com o cimento. Quando o cimento toca no adesivo, inicia uma reação química e vai polimerizar cimento e adesivo junto. Você deve aguardar alguns minutos para que essa polimerização química ocorra. Isso se chama touch and cure, toca e cura. Qual a vantagem disso? Aplicou adesivo no conduto e levou o cimento, sem polimerizar, você não vai entupir o conduto. Eu já entupi conduto com adesivo e não é muito agradável. Ou você deu uma bobeira e aplicou uma espessura de adesivo muito grande no seu preparo. Quando cimentou, você desadaptou a coroa e a peça que estava boa na oclusão, já ficou desadaptada. Isso já aconteceu com todo mundo. Então, quando você tem um sistema Touch and Cure, e aí é o adesivo da Kerr, que a gente vai mostrar mais para frente, com o cimento Kerr, você tem isso. Algumas outras empresas também começaram a trabalhar nesse conceito também. Então, a tendência hoje em dia não é ser amina free, peróxido de benzoíla free, touch and cure. E no caso do Max 100 Elite, é o que a gente chama de cimento universal. Por que ele é universal? Você pode usar ele com adesivo, sem adesivo, no modo touch and cure, com o adesivo Kerr. E por ele ser peróxido de benzoíla amina free, se você quiser, ele com sistema adesivo, você pode cimentar uma lâmina. Então, um cimento só funciona para tudo. Ou você vai usar o NX3 dual com adesivo Kerr no modo Touch and Cure para tudo. E se quiser, eu gosto de cimentar laminado, eu prefiro com cimento fotoativado, porque eu tenho mais tempo de trabalho, mais tranquilo para mim. Mas já cimentei também com dual, sem medo de ser feliz. Você tem liberdade clínica para escolher, não é? Então,
Benefícios da amina free: a pasta catalisadora tem a estabilidade de cor ao longo do seu prazo de validade. O cimento que você comprou bleach, ele nasceu bleach, ele vai morrer bleach. Se tivesse peróxido de benzoíla, ele nasceu bleach, vai morrer A2, se estiver mal armazenado. Não é? Em boca, a cor do cimento se mantém porque ele é livre de amina terciária. E compatível com qualquer adesivo simplificado, só que Touch and Cure só com adesivo do próprio fabricante, nesse caso da Care, tá? Aonde a luz não chega. Quimicamente, você vai ter essa compatibilidade, porque o pH levemente acídico do adesivo não vai atacar a base, que no cimento dual normal é a amina terciária. E aí, para não ficar enchendo vocês agora à noite com artigos e pesquisas, apenas algo, né? Trabalho de 2011 já mostrando uma maior estabilidade de cor, não é? Do cimento livre de amina e peróxido de benzoíla, nesse caso era o NX3. Trabalho de 2011, isso já é sabido, não é? Compatibilidade com qualquer adesivo e também tem uma presa dual verdadeira, ou seja, aonde a luz não vai, ele vai ter uma presa química. A gente gosta sempre de complementar com foto, não é? Para dar aquela acelerada, porque a presa química inicial são alguns minutos, mas ela continua por mais horas. Então, a gente gosta de dar aquele banho de luz para poder acelerar, mas sempre de bom padrão, aguardar a presa química inicial do seu cimento. Quando é que você sabe que ele tomou a presa química inicial? Quando ele começa a enrijecer. Isso leva aí uns 3, 4, às vezes 5 minutos, tá bom? Não é bom trabalhar com cimento saído da geladeira gelado, que ele demora mais, não é? Ele é armazenado na geladeira, mas você tira antes para ele estar à temperatura ambiente. E aí eu espero a presa inicial, que eu tenha um cimento com as cadeias mais bem ordenadas, química pela polimerização química, e um menor estresse da contração de polimerização do cimento, especialmente em inlay. Quem já não teve sensibilidade após cimentação de inlay de cerâmica ou resina? Né? Aquela sensibilidade que não é com quente, com frio, morde um alimento duro e dói. Isso é porque você correu para fotoativar o sistema adesivo e ele teve uma tensão muito grande da contração e arrancou adesivo de alguma parede e criou aquele efeito bomba, não é? Aquele efeito de desentupidor de pia nos túbulos dentinários. Então, segredo é aguarda alguns minutos para o cimento começar a ter presa química, daí você tem bastante tempo com o pincel para remover excesso tranquilamente, tá bom? E o legal desse kit NX3, que para mim assim, a maior oferta que a gente pode ter, não é? Porque vem 3 cores do NX3, as 3 cores que você mais usa: Clear, que é transparente, Yellow, que é amarelo, e White, branco. Então, o meio transparente, um mais claro e um mais amarelo. Vem 3 cimentos para faceta da mesma cor, fotoativado, e vem 3 pastas Train da mesma cor, aquele cimento teste, né? Aquela pasta que a gente coloca na peça para provar em boca, para ver a cor do cimento, se a cor do cimento vai ter uma influência. Às vezes não tem e às vezes tem, e quando tem é bom ter um Train. E esse Train, ele fala tanto a mesma cor do cimento fotoativado quanto dual. Eu digo isso que a gente vai cimentar um lei com aquela linha de cimento no meio da vestibular. É bom provar com qual cimento essa linha desaparece. Então, esse pasta Train fala com NX3 Foto, NX3 Dual e também a mesma cor do Maxim Elite, tá? E o NX3 tem mais essas cores, como Bleach branco opaco, são cores que você encontra sortido, né? Embalagens individuais. E aí, para usar o NX3, você pode usar com qualquer adesivo, como ilustrado aí, desde que faça a polimerização prévia. Eu, tendo Touch and Cure, eu prefiro, que eu não corro risco de nunca aplicar uma espessura de película grossa demais no meu adesivo ou entupir um conduto, se eu for cimentar um pino nesse tipo de situação. Se você usa o OptiBond FL,
o adesivo padrão ouro de 3 passos, esse é um adesivo de condicionamento ácido total. Se você utiliza o OptiBond Solo Plus, também é um adesivo simplificado de ácido total. Você vai fazer o seu condicionamento ácido, você vai friccionar o primer por 20 segundos ou o adesivo Solo Plus por 20 segundos, vai jogar um leve jato de ar por uns 5 a 10 segundos para evaporar o solvente. Eu tenho toque, eu repito a operação para saturar a minha dentina com o primer, no caso, sistema adesivo simplificado. Novo jato de ar, venho com cimento na peça, posso colocar um pouco no preparo, se assim quiser, e faço a minha cimentação. Adesivo inicia a reação química junto com o cimento. Deixe isso ocorrer por 4, 5 minutos. Começou o cimento, um pouquinho que eu deixei do lado de fora, não é, na ponta da seringa, empedrar, é a hora que eu posso, já remover todos os excessos, não é? Eu posso vir com a luz e complementar a minha fotoativação. Eu já uso a técnica do adesivo universal, tá? Então, se você está usando cimento Care, para usar no modo Touch and Cure, se você quiser o Touch and Cure, é o OptiBond universal. Mais uma vez, o mesmo procedimento, sem o condicionamento ácido, tá? Friccionando por 20 segundos, evaporando, mais 20 segundos, evapora, vem com o cimento, cimenta a peça e aguarda o tempo que a gente falou, tá? Isso é fundamental. E, claro, todo dente anti-cimentação, quer seja ácido total ou autocondicionante, o adesivo que eu vou usar, ele tem que estar limpo com pedra, pomes e água. Ah, não, mas eu vou passar o ácido, ele limpa. Ácido não condiciona placa, película, resto de cimento provisório. Pelo amor de Deus, tem que estar limpo. Pedra, pomes e água. Se ainda tiver cimento provisório, ultrassom. Tem uma turma que gosta de fazer jato de aço de alumínio com água. Ou seja, limpe o seu preparo para que o sistema adesivo que você escolher tenha uma íntima interação com o substrato dental. Então, vamos a um caso que a Michele cimentou, não é? Aqui no modo Touch and Cure foi uma fixa, uma coroa e 2 facetões, aquelas facetas já em dentina, elementos que já estavam todos remendados de resina e chegou em dentina. O vídeo não está rodando. Agora está. Está limpo o preparo. Adesivo universal friccionando. Cimento na peça. Cimento no preparo. Algumas vezes passamos um fio afastador, outras vezes não. Afixa cimentado, remove o excesso tranquilamente. A consistência dele é boa, não é pegajoso. Dá tempo de você trabalhar. Esse é um brush limpo que a gente usa. Mantém a prótese em posição. Passa fio. E aí pronto, deu tempo, foto ativou. Esse é o caso finalizado já. Agora vamos para o outro lado. Tem algum problema com a música, mas eu não vou corrigir isso agora não, para não perder a apresentação de vocês. Aí já com o cimento, a coroa, e agora daqui a pouco a gente vai com o cimento fotoativado. O vídeo está acelerado de propósito. Olha, um cimento que tem uma consistência bem cremosa para trabalhar. Prontinho. Agora,
para a gente olhar os cimentos autocondicionantes e autoadesivos, a gente vai ver que existem aplicações ideais para eles. O cimento dual que não precisa de adesivo. Preparos que conferem retenção, pinos modelados ou bem adaptados. A adesão ao esmalte não é boa, a não ser que você condicione e utilize o sistema adesivo compatível. Nem todo cimento autocondicionante autoadesivo pode ser utilizado associado ao sistema adesivo. Não são todos, alguns sim, outros não. Hoje a gente está falando da Care, plenamente compatível com qualquer sistema adesivo. E se for cimento Care, Touch and Cure. Maravilha. A adesão à dentina ela é inferior quando você está comparando ao cimento NX3 com adesivo, mas se o preparo autorretentivo, você está bem. Agora, se aquele preparo ultramoderno, que a pessoa só rebaixou, não fez quase nada, é uma tampa, e aí esse é um tipo de preparo que eu vou querer usar um cimento com adesivo, que pode ser o Maxim Elite ou pode ser o NX3, tá? Então, ele passa a ser um cimento universal, que você pode usar com adesivo, sem adesivo. Ele é amina-free, ele é peroxibenzoíla-free. E se usar o adesivo do fabricante, no caso Care, ele é Touch and Cure. Não precisa pré-polimerizar o adesivo. Isso dá uma versatilidade que um cimento eu posso usar para tudo, não é? Também é uma abordagem muito interessante. O Maxim Elite está há bastante tempo no mercado, não é? Esse é um cimento que eu experimentei ele, a primeira versão dele, esse Elite já é uma versão mais moderna, mas eu usei em 2008, 2009, para vocês terem ideia, o tempo que eu venho usando os cimentos Care. Não é? Conta para ninguém não, era funcionário de outra empresa e na época já usava o cimento Care na minha clínica, mas isso é um segredo. Hoje em dia não, há mais de, sei lá, saí da indústria em 2011, então estou há bastante tempo só como dentista mesmo. Então, a cor das pastas Train do NX3 bate também com as cores do Maxim Elite, e ele vem nessas cores, transparente, branco, amarelo e branco opaco. Então, a indicação para quem quer ter só um cimento na clínica, não é? O Maxim Elite com adesivo Care no modo Touch and Cure, aqui as indicações, em Leon Lay, corosas expulsivas. Faceta, uma indicação secundária. Eu prefiro para faceta um cimento para faceta, mas plenamente factível. E ele no modo autocondicionante, coroas com preparo ideal, substrato metálico. Você tem lá um pinão metálico, não é? Antigo. Vai ganhar muito pouco de colocar um sistema adesivo. Você vai passar um primer para metal ali e pronto, vai usar o cimento autocondicionante, por exemplo. Não é? Seriam essas as possibilidades aí. Com isso aí você pode ter um cimento só para tudo. Não é? E, claro, o tratamento das peças continua igual, não mudou. A cerâmica condicionável, não é? De matriz vítrea, cerâmicas, vitrocerâmicas, como de silicato de lítio, com seu protocolo, as resinas com seu protocolo para cimentação e a zircônia com seu protocolo específico para cimentação. Não mudou nada de tratamento na peça, tá? Ataca quem tem que atacar, silaniza quem tem que silanizar, primer metálico para quem tem que usar primer de metal ou zircônia para cimentar, tá bom? Seriam essas as possibilidades. Aqui não mudou nada. Esse quadro é do nosso livro, tá? Capítulo de cimentação adesiva. E aí, tratamento do dente, como eu falei, existem duas abordagens. A abordagem tradicional, que você preparou o dente, fez seu provisório e cimentou. Nesse caso, você não fez selamento dentinário imediato e resin coating, são nomes bonitos, né? Que é uma camada de resina. Nesse caso, se você fez essa abordagem, preparou, cimentou o provisório lá, cimentou com temp bond, está tudo pronto, você tirou a provisória, fez o seu isolamento, às vezes absoluto, às vezes relativo, não é?
Sempre e nunca são palavras muito perigosas na odontologia real, não é? Há casos que o cimento com isolamento absoluto, há casos com isolamento absolutamente relativo, vai depender da conveniência, da situação clínica, do paciente, tá bom? Sempre e nunca é muito complicado. Sempre é se você está na faculdade 24 horas, não é? Ou nunca. Você pode se dar o luxo. No consultório, a gente tem que entender a realidade de cada paciente, cada desafio que realmente impacta no sucesso da restauração. Então, nesse caso que você preparou, cimentou com tempo bom, tirou o provisório e vai cimentar, ultrassom, que eu gosto para remover resto de cimento provisório, muita água, limpeza com pedra pómez e água, e vou seguir o meu protocolo escolhido de condicionamento ácido total, condicionamento ácido seletivo ou modo autocondicionante puro. Eu escolho e eu vou embora. Eu sou o cara mais do condicionamento seletivo, do esmalte e autocondicionante na dentina. Se eu fiz selamento dentinário e resin coating prévio, o que é isso? Eu vou esfregar um sistema adesivo, eu acabei o meu preparo, eu vou fazer selar aquela dentina com o meu sistema adesivo e eu vou aplicar uma camada de resina flow, por exemplo, e espalhar com um pincel essa resina ou com uma sonda periodontal para ter uma camada bem fina que eu estou selando o meu dente e estou cobrindo essa interface adesiva com a resina hidrofóbica. E aí eu cimentei o meu provisório, por exemplo. Voltou, o que eu vou fazer? Pedra pómez e água, limpar, jatear para remover cimento provisório, tá bom? E vou seguir com o meu protocolo escolhido, não é? Se eu faço IDS Resin Coating, a literatura suporta, mostra resultados excelentes, mas em 32 anos de formado, eu raramente fiz e não tenho problema. Então, eu só mudo de protocolo se eu tenho um problema. Se eu não tenho um problema, eu não preciso mudar, a não ser que eu ganhe agilidade. Então, estão aí os dois caminhos, todos dois funcionam, tá? E aí, um material híbrido cimentado, aí eu utilizaria ou Maxen com sistema adesivo condicionando esse esmalte, ou utilizaria o NX3 com sistema adesivo e ambos com adesivo Care para ser Touch and Cure. Já pensou você exagerar no adesivo num preparo desse? Aí o seu onlay que estava perfeitamente adaptado, ele dá uma desajustada? É a morte. Já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo. Então, se eu tenho a possibilidade de Touch and Cure, eu dou essa preferência. Não é? Aqui um outro trabalho cimentado. A gente trabalha com Serec, né? A gente faz coroas na mesma sessão. Frequentemente, trabalhos unitários todos nossos, quase todos é uma palavra perigosa, né? São feitas em sessão única. E eu acabo fazendo selamento dentinário imediato, porque na sessão que eu preparei, eu estou selando e cimentando. Então, é verdade, há 7 anos que eu faço isso com o Serec, há 7 anos eu faço selamento dentinário imediato, então. Beleza, então há 7 anos eu faço. Então eu preciso me corrigir, não é? E mais uma vez aqui um preparo expulsivo e curto, não é? Essa é uma coroa que a gente fez no sistema CAD/CAM, em uma sessão, em um dos nossos cursos, um dos nossos alunos. O preparo é curto e expulsivo. Aí a gente utilizou o quê? Se você tiver com OptiBond FL, você vai fazer o condicionamento ácido, você limpou o dente, vai esfregar o primer e depois vai com o cimento. Maxen Elite ou NX3 no modo Touch and Cure. Ou se você é como eu, você limpou o preparo, esfregou o adesivo universal da Care e evaporou o solvente e veio com cimento Touch and Cure. Se você está usando um outro sistema adesivo qualquer, você tem que pré-polimerizar o sistema adesivo e cimentar. Cuidado para não aplicar uma camada muito espessa. Agora, você tem um preparo ideal, como esse, um preparo alto, com bastante parede ou posição de parede, você pode simplesmente utilizar um cimento autoadesivo, autocondicionante, como o Maxen Elite. Ou poderia esfregar um sistema adesivo universal e cimentar com NX3 também, se você optar pelo NX3, do modo Touch and Cure. Fica praticamente quase um sistema assim bem simplificado
também. A escolha é sua. Removemos o excesso, aguardamos aí 3, 4 minutos. Quando a gente perceber que o que sobrou do cimento na ponta começar a enrijecer, é hora de vir com a luz e fotoativar. O professor Carlos Soares mostra isso, mostra quando a gente espera para fotoativar o cimento dual alguns minutos, você tem uma rede, uma cadeia polimérica muito mais bem ordenada e estruturada. Esse é um caso que, basicamente, você pode usar o cimento sem nenhum adesivo. Você poderia jatear esses munhões aí e cimentar. São coroas de zircônia, sem nenhum mistério. Também não precisava ser cimento resinoso, nesse caso de zircônia, tá? Mas, mais uma vez, a gente gosta de trabalhar com uma coisa só, não é? Então, simplifica a vida. A mesma opção do slide anterior poderia ser Touch and Cure ou poderia ser um cimento autoadesivo autocondicionante, que eu tenho preparos aí favoráveis. Aí foram coroas de zircônia, porque eu tenho substratos totalmente diferentes. A gente utilizou um sistema mais opaco para tentar equalizar e conseguir uma vista lateral. Tenha certeza que você removeu os excessos com muito carinho. Pinos. Se você pode utilizar o Maxim Elite, um pino bem adaptado ou um pino reembasado, ou o NX3 com um adesivo, só que aí do modo Touch and Cure. E se eu aplico o adesivo aqui, fotoativo, e botei adesivo demais, esse adesivo escoa e ele fica acumulado aqui, ó. Aí o teu pino não desce mais onde desceria, você perde 1 a 2 milímetros de conduto entupido de adesivo, ou da parede que está espessa e o pino não encaixa. Já aconteceu comigo. Então, pino, eu uso um adesivo dual, tinha que comprar um adesivo dual para poder utilizar com o cimento, e hoje em dia a gente pode trabalhar com o modo Touch and Cure, que é bem libertador, você pode usar isso, não é? Você tem, mais uma vez, liberdade, pode usar um cimento que não precisa de adesivo, e se você não tem cimento que precisa de adesivo, você está com NX3, você não precisa comprar um adesivo dual. Você vai passar um adesivo Care ali, de ácido total ou autocondicionante, já limpou o conduto, e o cimento e o adesivo vão polimerizar juntos. Estamos indo já para o final do nosso bate-papo, não é? Aqui no caso, lâminas, tá? E aí você tem a opção de, associado a um adesivo e condicionamento ácido, que ainda tem esmalte aí, eu trabalhar com adesivo de condicionamento ácido total, ou eu uso, nesse caso, continuo com o universal, nesse caso com condicionamento ácido total, e trabalhando com cimento fotoativado, o NX3 fotoativado. Prefiro, mas se eu não tiver com ele, qualquer um dos outros dois duais, não vou ter problema, que a estabilidade de cor não vai acontecer, não vai alterar, né? Vai ser mantida, porque ele é livre de amina e livre de peróxido de benzoíla. Continue tratando as suas peças. Você vê, tem foto aí da versão do NX3 Jurássica. Mais uma vez, desde 2012, trabalhando com esse material em todas as suas variações de embalagem e rótulo. Continue condicionando a peça conforme a indicação do tipo de material. Feldspática, de silicato, resina ou zircônia, cada um tem o seu protocolo. E a aula de hoje, nosso bate-papo, não é sobre isso. E aí, caso nossos alunos de lâmina fina, cimento fotoativado, NX3, a gente utiliza bastante. Mais uma vez, a gente usa cimento de tudo, muitos fabricantes que a gente utiliza, tá? Então, me sinto muito bem à vontade de falar desse cimento, que a gente também é um dos nossos prediletos para a cimentação, tá? De facetas. Tem 2 que eu gosto mais e esse é um deles. E, mais uma vez, tem sido nosso companheiro nessas reabilitações inicial, com resinas de diagnóstico, mocap no meio, e o caso terminado aí com as lâminas em silicato estratificado, caso muito bonito, só canino a canino foi o suficiente para a gente conseguir esse resultado e o cimento empregado. Então, isso eu gosto de falar muito, né?
que evoluir não é uma alternativa, mas o único caminho. Se você tem a opção de um cimento que não altera de cor em boca, que a pasta catalisadora não altera de cor ao longo do prazo de validade, que não vai ter problema de compatibilidade com nenhum tipo de adesivo, e que se eu usar o adesivo do fabricante, eu não preciso pré-polimerizar esse adesivo, Touch and Cure, eu acho que isso é uma evolução. Isso vai me trazer mais conveniência clínica. Numa cimentação adesiva, tanto eu quanto o meu aluno vão ter o mesmo resultado. Mas se eu for usar um cimento que é compatível com alguns adesivos e outros não, onde a luz não alcança, eu tenho um problema. Eu tenho que pré-polimerizar o adesivo, o meu aluno pode ter aplicado adesivo demais, não é? E eu apliquei certinho, que eu sou professor, mas às vezes eu aplicava demais também. Já aconteceu comigo, pouco, mas aconteceu. Então, se eu tiver um sistema que toda essa variação e chance de erro é minimizado, eu acho que é uma evolução, e essa é a nossa filosofia da R2. Não basta funcionar na mão do professor, tem que funcionar bem na mão de todo mundo. Senão, não é democrático e não tem tanta relevância assim. Então, eu quero agradecer a atenção de vocês. Está aí o meu Instagram, vocês podem me seguir